Achando complicado entender assuntos que mexem com o nosso dia a dia? Fica tranquilo, começa agora Meio Norte 40 Graus, com Jefferson Agamenon e nossa equipe de jornalismo. Meio Norte 40 Graus. Olá, ótima noite para você, seja bem-vindo a Meio Norte FM 91,1. Começa agora para você, para todo o estado do Tocantins, Meio Norte 40 Graus. Você vai ouvir a descomplicação da política em uma hora de um bom bate-papo e esclarecimentos a respeito de muitos assuntos que você achava que era complicado. Vou começar dando boa noite aqui pro Jefferson Agamenon. Ótima noite, Jefferson Agamenon, que está em home office, e a gente entra em linha direta com ele agora. Boa noite, Jefferson. Boa noite, Arinaldo. Boa noite, ouvintes, todos vocês que sintonizam com a gente na frequência 91.1 MHz. Eu aqui da minha casa, você da sua, do seu carro. Arinaldo sozinho no estúdio, mantendo aí os protocolos de segurança contra a Covid-19. Então, estamos nos cuidando também para dar o exemplo, né? E os números parece que estão só crescendo. Boa noite, Arinaldo. Boa noite a todos vocês que sintonizam com a gente. Boa noite você de Pedro Afonso, Tupirama, Bom Jesus, você de Santa Maria do Tocantins, Centenário, Pedro Afonso, já falei, Lizarda, Chapada Natividade Santa Rosa, Monte do Carmo, Bico do Papagaio, lá em Nazaré, Darcinópolis, Vandelândia, todas as emissoras parceiras, irmãs que estão repetindo a nossa programação maior. Dá boa noite também aqui pro Marcos Milhomens. Boa noite, Marcos Milhomens, seja bem-vindo. Boa noite, Ari. Né? Boa noite, Ari. Boa noite, Jefferson. Boa noite aos nossos estimados ouvintes que estão nos ouvindo nesse momento. Eu tô achando que você tá entrando pela internet, você tá no estúdio, não é? Estou estudiando. Então eu falei errado. Eu falei que estávamos seguindo o protocolo de segurança. Não, mas você falou que você estava. Não, mas a gente tá seguindo, Jefferson. Está seguindo, mantendo distanciamento, isso, com máscara, com álcool em gel. E o Marcos veio resolver uns problemas aqui e não deu tempo ele voltar para poder. Se eu fosse para casa, não ia dar tempo, ia perder. Eu falei, não, quer saber, hoje eu vou fazer. Nossa, você vai arrasar hoje, Marcos. Você é um bicho. eu te sugiro anotar o nome das cidades para depois tu ficar tentando lembrar de cabeça. Não tem como anotar, não. Eu acho que o charme é não saber uma canetinha, um papel resolve. É porque eu começo numa linha. Se eu começar numa linha do Sudeste, aí eu venho pelo Sudeste, passo por Palmas, vou ali no meio norte, subindo até o Bico do Papagaio. Aí eu não erro. O que você acha, Ari? Não, eu não consigo decorar o nome das cidades. Eu sou ruim de nome de cidade. Então, assim, eu nem arrisco. Se for devagar, se eu falar devagar, eu consigo. Você quer ver, ó? Natividade, Chapada da Natividade, Santa Rosa, Silvanópolis, Monte do Carmo, Lizarda, Centenário, Santa Maria, Itacajá, Pedro Afonso, Bom Jesus, Tupirama, Brasilândia, Itaguatins. Não, eu já me perdi todinho. Jefferson Agamenon. Bom, ainda tem mais, senão eu vou ficar aí o dia todo falando. Bom, vamos lá de matéria então? Vamos, que o tempo hoje, 18 horas, 12 minutos. Mas eu tô falando isso porque eu conheço as cidades que estão retransmitindo, as emissoras que estão retransmitindo o programa Meio Norte 40 Graus. Não, sim, eu tô falando questão de memória mesmo, eu não tenho essa memória toda. Eu não consigo decorar os nomes, assim, não é que eu não... É a idade. Você sabe o que é ruim, Arinaldo, de verdade? É quando você tem que decorar o nome de todos os prefeitos, que a maioria não se reelege. E ainda tem os vereadores, presidentes das câmaras, e assim vai. Esse é um homem prodígio, né, Marcos? Porque assim, quando a água bate na bunda, o peão pula. É um Rayman. Esse é um ninja. Esse é um ninja. Bom, a água bate na bunda, feitas as considerações, vamos às matérias pra gente poder... Vamos avançar, né? Hoje tem muita coisa, né? Tem Kleber Toledo hoje, tem não? Tem sim, hoje, né? Nós temos Kleber Toledo, nós temos também a grande jornalista Roberta Tum, e nós não temos o Hessel. O Hessel, ele está numa jornada de trabalho frenética, e ele pediu que nós dessemos um tempo para ele, que em breve ele volta a colaborar com a gente. Muito bem, então, dadas as devidas considerações e informações a respeito da programação, vamos começar com a primeira matéria, Jefferson. Que na primeira matéria a gente já traz que Frente Nacional de Prefeitos oficializa consórcio para a compra de vacinas. A matéria você confere agora com Bruni Costa.
A Frente Nacional de Prefeitos vai instituir o Consórcio Nacional de Vacinas das cidades brasileiras em Assembleia Geral Virtual, que foi transmitida ao vivo pelo YouTube. A participação de Cíntia Ribeiro, prefeita de Palmas, esteve ao lado de Wellington Dias, governador do Piauí, que é o presidente do Consórcio Nordeste, também instituído para a compra de vacinas, insumos e equipamentos para a saúde, assim como o Conectar. O Conectar foi idealizado após a decisão do Supremo Tribunal Federal, que autorizou Estado e municípios brasileiros a adquirir imunizantes contra a Covid-19. Além da participação de Cíntia Ribeiro, prefeita de Palmas, contou também o ministro do STF, Gilmar Mendes, o ex-presidente do STF, Aires Brito, e a representante da Organização Pan-Americana da Saúde, Organização Mundial da Saúde no Brasil, Socorro Gross Galiano. Com as atividades não essenciais suspensas, Palmas é a única das grandes cidades que registrou recuo significativo no avanço da Covid-19. Tá vendo? Vamos lá, José Almeida. Junto aos boletins epidemiológicos da Secretaria Estadual da Saúde, mostra que Palmas está com as atividades não essenciais suspensas desde o dia 6. Foi a única das 5 maiores cidades do Tocantins que conseguiram frear significativamente o crescimento dos casos de Covid-19. Os demais municípios mantiveram essas atividades não essenciais em funcionamento, com outras medidas restritivas. Do último dia 14 para esse domingo, dia 21, apenas Palmas apresentou um recuo significativo no crescimento de casos, caindo do 7,1% para 4,9%. Na semana passada, a prefeita Cíntia Ribeiro prorrogou a suspensão das atividades não essenciais. Em Porto Nacional, houve uma ligeira melhora com o recuo da taxa de crescimento de 9,9% para 9,6%. Números ainda muito elevados. Cíntia Ribeiro revela que tem que andar escoltada após suspender serviços não essenciais para conter o avanço da Covid-19. Abre aspas. Minha vida corre riscos. Fecha aspas. Essa reportagem é com Bruni Costa. A prefeita de Palmas, Cíntia Ribeiro, optou por suspender ainda no dia 6 deste mês o funcionamento das atividades não essenciais para conter a proliferação da Covid-19, que até este domingo 21 contaminou 33.512 palmenses, levando 340 deles a óbito. Além disto, mais de 4.600 destes casos são considerados ativos. O endurecimento das restrições para evitar um colapso da rede de saúde gerou reação desproporcional de alguns, informou a prefeita. Cíntia disse ainda que sua vida, abre aspas, corre risco, fecha aspas, e vê objetivos políticos em alguns ataques recebidos. Ameaça de tudo que é lado, de tudo que é jeito. Eles olham para mim e acham que é alvo fácil e que não vai ser muito corajosa. Para trabalhar tenho que ter escolta. Minha vida virou um inferno desde que me declarei do lado certo, do lado da ciência, da vida das pessoas. Muito bem. Começamos pelo começo? Sim. Frente Nacional de Prefeitos oficializa consórcio para compra de vacinas. Poxa, tá passando da hora. Nós éramos para estar fazendo isso com coordenação do governo federal desde o ano passado, com um protocolo de intenção de uma pré-compra, vamos dizer assim, mas perdemos o bonde da história. O país, que é a 8ª potência do planeta, ele está atrás de muitas republiquetazinhas de mequetrefe do país, no mundo, né? Exatamente. Essa intenção de compra feita pelos consórcios dos prefeitos agora, ele só está sendo feito agora porque vem na contramão daquilo que o governo federal não fez. Né? Você usou o termo pré-compra, mas o termo é esse mesmo, é uma pré-compra. Quando a Pfizer, ela manifestou via ofício o governo brasileiro, ainda em agosto de 2020, falando, olha, as vacinas num prazo explodindo até dezembro já estarão prontas. Então eles fizeram um protocolo de pedido de compra, digamos assim, né, oferecendo a venda, melhor dizendo, de vacina para o governo brasileiro, 170 milhões de doses que seriam entregues em dezembro. O governo brasileiro não respondeu esse documento. Moral da história, porque até aquele momento o governo brasileiro insistia em tratamento precoce, em remédio sem eficácia. Logo, quando a chave vira desse ano, que estoura os números, que virou o epicentro da pandemia no mundo, o Brasil, o governo quis correr atrás do prejuízo.
Mas em qualquer setor, quando você deixa e aí a demanda é muito grande, o que acontece com a oferta? Ela diminui. E aí o Brasil foi pro final da fila. É o que está acontecendo agora. Então exatamente, nós estamos vacinando na velocidade de tartaruga aleijada. Eu estava lendo hoje. Sendo que nós somos a 8ª potência do planeta. Nós não temos... o Lula falava um negócio que nós tínhamos a síndrome do vira-lata. E é realmente que nós estamos agindo como vira-latas no final do rabo da fila, com muitas outras repúblicas. Só uma correção, só uma correção, Jefferson. Essa expressão, síndrome, ou melhor dizendo, complexo de vira-latas, é uma expressão do saudoso escritor Nelson Rodrigues. Ele falava sobre esse complexo de inferioridade que o brasileiro tem em relação ao mundo, né? A superpotência e tal, um subalternismo de falar, por exemplo, dos Estados Unidos como se fossem muito melhores em tudo, etc, etc. Então esse termo ele está correto, porque agora isso se realizou na prática. Agora sim foi esfregado na nossa cara nós não somos vira-latas, mas nós queremos ser tratados como, que é o que está acontecendo. Exatamente. Eu li um artigo esse final de semana que eu fiquei preocupado, que você vai lendo e você vai ficando preocupado com as coisas, né? Nesse ritmo, são dados, como é que fala, estatísticos de previsão, né? Nesse ritmo que a gente tá, mas comprou tantos milhões de doses. Mas do jeito que a gente tá vacinando, nessa velocidade, vão levar 3 anos para cobertura eu li também populacional. 3 anos. Eu fiquei assustado, porque eu tava achando no máximo, estourando o final do ano, eu já tava achando muita coisa no final do ano. Mas a gente precisa fazer um adendo aí nesse artigo, Ari, porque se fôssemos depender da ingerência do governo federal, aí levaríamos 3 anos. Mas como os governadores, os prefeitos estão reagindo, então há um consórcio de prefeitos que adquiriram, né, as vacinas, a Sputnik 5 já estão movimentando, alguns governadores também, o governador do Tocantins também está dentro desse processo de consórcio, de comprar via consórcio, e aí há uma luzinha lá no fim do túnel para o Tocantins em relação aos demais estados, porque nós só temos 1,5 milhão de habitantes, então é menor do que uma grande capital, o estado todo. É menor do que um bairro de cidades do país. Exatamente, então 3 milhões de doses para o Tocantins vacina todo mundo. Vocês acham que essa nova diretriz do Plano Nacional, de ao invés de cumprir a tabela das 2 doses dos grupos e já liberar a dose e depois contar com o que está chegando, é acertada? Tem essa possibilidade, porque veja, nós estamos... Você fala, eu falo, Marcos. Não, pode falar. A gente precisa tentar entender em que momento o outro faz a deixa, que um não está olhando para o outro, aí a gente, depois nas gravações, fica tudo atropelado. Então fala, bonitão. Não, pode falar você. O que acontece? Este protocolo, Ari, eu concordo, por quê? Porque há a expectativa de novas vacinas vindo, né, de vários outros laboratórios. E como um termo que já está sendo bastante usado, que nós estamos em guerra, então as medidas elas precisam ser emergenciais. Nós precisamos salvar vidas. Não dá para ficar postergando e tal. É como essa questão do auxílio emergencial. Não, começa a partir de abril. Gente, as pessoas precisam comer até abril. É essa que é a grande questão. Então nós precisamos para ontem. Então, eu lembrei de uma piada. Qual foi? Vai contar a piada. Olha a linha. O cara chegou, foi na porta da prefeitura, aí falou pro prefeito, minha mãe morreu. Aí ele falou assim, meu filho? Pois passa aí dia 10, porque o FPM só cai dia 10. mas, que piada. Mas eu preciso comprar um caixão pra velha. Não, só dia 10. Aí ele falou, tá bom, né? Aí ele foi ali, ficou olhando, pensou. Aí falou, ô prefeito, diga, meu filho, o senhor não tem 10 reais aí, não? Mas pra quê? Não, pra comprar um pacote de sal pra salgar, velho, até o dia 10. Isso, que maldoso, que maldoso. Mas é bem por aí, é claro que é uma maldade. Mas tem prefeito que é mal, viu? Tem cara que é muito sacana. Eu conheço os dois. Vamos comentar. Eu sei que o assunto é interessante da matéria, da vacina, mas eu queria falar um pouco, tirou um pouco da linha. Esse cara eu queria falar um pouco sobre a questão da Cíntia, cara, que eu li essa matéria, eu fiquei com tanta vergonha. É uma matéria
Ari, essa matéria é do Portal UOL. É do Portal UOL. O maior site da América Latina, né? Eu fiquei com vergonha que eu, sinceramente, não parece que é Palmas, assim, a Palmas que eu conheço. Eu não tô falando que eu conheço a população, que as pessoas têm um perfil, mas, cara, é muito feudalismo, é muito, sei lá, Idade Média. Eu não tô entendendo, Arinaldo, desenrola aí, Carretel, eu preciso entender. Eu tô falando da matéria da Cíntia, que ela revelou que teve gente na frente da casa dela. Tá sendo ameaçada, natural. Isso é normal em 2021, a pessoa ir pra frente da casa dela, soltar foguetes, jogar paus e pedra na frente da casa, fazer barulho, ameaçar. 2021, não, natural. Agora eu não entendi. Você tá falando o quê? Eu estou envergonhado de Palmas estar com esse tipo de gente. Não, você tá doido? Minha solidariedade você tá entendendo? Minha solidariedade com ela é total. Hoje eu comentei essa matéria cedo. Independente de paixões políticas ou dela ser gestora ou ser uma pessoa comum, um cidadão comum, ninguém merece isso. Jefferson, já pensou você ficar acuado, sitiado dentro da sua casa porque as pessoas acham que podem te ameaçar a qualquer momento a revelia? Tem gente, Arinaldo, tem gente que é de uma escrotice sem tamanho. E um cara que vai confrontar um líder ou um chefe de um poder, esse cara, ele ou é má fé ou ele não bate bem da cabeça. Não é isso não, galera. O nome disso é banditismo, não tem outro termo. O nome disso é banditismo. E eu não queria falar, mas eu sou trazido quase a fórceps. Olha aí, quase um Nelson Rodrigues agora. É trazido para isso. Eu não queria falar do Bolsonaro, mas veja, isso é uma prática bolsonarista. Isso é uma prática dos seus correligionários. A ameaça, essa frente. Eu lembro que quando o Jean Willis foi reeleito e largou o mandato e foi embora, falaram que ele era o quê? Covarde, medroso. Não existe nada disso. E o então ministro da Justiça à época, que era o Moro, disse o quê? Não, ele está exagerando. O próprio Moro agora está sendo vítima de todo tipo de ameaça. Essa gente estava ameaçando o ministro do Supremo Tribunal Federal. Essa gente não respeita nada. Nada. Não respeita mesmo. Aí a prefeita, você goste dela ou não, você tenha críticas azedas ou não, como eu as faço diariamente. Mas assim, isso é uma coisa incívica. Isso no campo das ideias. Totalmente no campo das ideias. Nós estamos partindo para barbárie. Barbárie. Tô falando, isso é uma coisa medieval. Isso é uma coisa medieval. Aí a prefeita tem que andar escoltada porque, ela está exagerando. Meu amigo, não está exagerando. Não está exagerando. São ameaças mesmo. Olha, eu sei onde seu filho estuda. Olha, não sei o quê. Meu amigo, pelo amor de Deus. Não, ô Jefferson, na matéria ela fala. Com aquela. Vamos lá? Sim, na matéria ela fala o seguinte: que ficaram soltando foguete, sitiaram o prédio dela. Veja bem, e o filho dela, segundo a reportagem, é cardiopata. Cara, eu fico imaginando o terror de uma mãe. Mas independente de ser cardiopata, mas eu tô colocando a situação que agrava mais, agredir, entendeu? De alguma forma, a imagem de um líder, de um poder constituído, a pessoa ela não é civilizada. Claro, mas veja. Ela é quase um homem-bomba. Você há de concordar comigo? Não tem como negociar nem conversar com um homem-bomba. Pra ele tá tudo errado. Pra ele o natural é sair de casa e explodir. Mas você nem voltar. Isso é normal para um homem-bomba. Claro. Então, quem tem essa mentalidade é exatamente essas pessoas que, se morassem num mundo muçulmano e fosse lá do islamismo, e um membro do Islã, certamente seria um homem-bomba. Só que a pessoa tem a sorte de estar num país democrático como o Brasil, onde nada dessas maluquices vingam. Percebeu, né? Não vinga essas ideias. O que a gente precisa trazer para a discussão é que isso tem sido uma prática recorrente. Que ela teve início em 2018 e ela vem se fortalecendo, isso no país inteiro. Então, isso aconteceu com celebridades, com artistas, com políticos, que passaram a ter que andar com seguranças. Sim. Justamente por conta de ameaças mesmo. Olha, semana passada você falou isso. Sobre o problema é que não deveria estar acontecendo. Sim. Mas, como você disse, passou a ser recorrente. E sabe aquele... Meu medo é o água mole e pedra dura, tanto bater e furar.
Então, assim, às vezes uma ideia dessa pode vingar em algum momento, em algumas... encontrar combustível e ressonância num grupo grande de sociedade. O Bolsonaro é um exemplo disso. Total. Né? Ele encontrou uma ressonância de ideias estranhas, né? Um caldeirão de ideias malucas, que de repente elas em algum momento fez sentido no mundo político brasileiro. Eu sei que eu deixo aqui minha solidariedade, não porque, prefeito, gente, o ser humano, sinceramente, tem limite nas coisas. Paixões políticas, tudo tem limite. Eu acho que as pessoas foram extremamente infelizes. E ela tem que andar escoltada mesmo. Tá e certo. Se tiver ameaça, tem que sim prender, julgar, fazer valer a lei, e saber para dar os limites, já que essas pessoas talvez, ao meu ver, não tiveram limites dentro de casa. Para encerrar, só a gente recordar no mês passado o que aconteceu com o deputado federal Daniel Silveira, que acho que pelo fato de ser deputado federal poderia fazer qualquer coisa. Fez um vídeo agredindo, xingando, ameaçando ministros do Supremo Tribunal Federal. Você gostando ou não se trata disso. Se trata da barbárie. Esse tipo de discurso, desse radicalismo violento, é muito perigoso. Extremamente perigoso. Até um cadáver aparecer. Porque é assim que aconteceu na história do mundo. Né? Porque a história se repete, como farsa ou como tragédia. Então, muito bem. Jefferson, vamos para um breve intervalo, 50 segundos, 56 segundos na verdade, e a gente já volta no segundo bloco. Vamos para onde você quiser, tá bom? Olá pessoal, aqui quem fala é o Dr. Jairo Bauer, eu mesmo, e vou estar aqui todos os dias respondendo às suas dúvidas sobre saúde, sexo e comportamento. Fique ligado a qualquer momento na programação da rádio. Meio Norte FM. Em tempos de pandemia, o que o mundo mais precisa é de amor e solidariedade. Doe sangue. O simples ato de doar para quem precisa pode fazer toda a diferença. Informe-se no Hemocentro da sua cidade e saiba como doar em segurança. Compartilhe o amor. Doe sangue. Apoio Meio Norte FM 91,1. Muito bem, estamos de volta aqui na Meio Norte 40 graus. Meio Norte FM. Aqui a gente descomplica. Meio Norte 40 graus. De volta com Meio Norte 40 graus, 18 horas 31 minutos. Jefferson Agamenon, estamos de volta ao vivo. E você está... Eu queria só comentar... Sim, comente. Sobre a matéria anterior, número 2, sobre... as atividades que foram suspensas, as atividades não essenciais, e que já deu um reflexo significativo nos hospitais e nos leitos de UTI, né? Conforme a matéria anterior, que diz que nos últimos 14 dias, até esse domingo, até ontem, dia 21, apenas Palmas apresentou um recuo significativo no crescimento de casos, caindo de 7% para 4,9%. Então, significa que o único município no estado que fez uma medida mais restritiva foi o único que movimentou números. E ainda tem gente que diz que não funciona essas restrições e esses decretos muito próximos de um lockdown. Bom, funcionar funciona. Se a pessoa fica contente ou não, aí cada um tem suas particularidades, né? Mas funcionar funciona. Os números dizem. Os números estão aí para poder provar e é matemática pura. Eu não vou lembrar o filósofo que falava que a matemática é o alfabeto com que Deus escreveu o universo, né? Matemática é matemática, não adianta, entendeu? Contra fatos, né? Não argumentos, não adianta. 2 mais 2 não pode ser 29, né? 2 mais 2 nunca vão deixar de ser 4, entendeu? Então, isso em qualquer idioma, isso aí quando você pega, é só você fazer uma previsão, um prognóstico, e você vai ver que não tem pra onde negar. Tá, tem os problemas da questão do comércio, do pessoal, enfim, tudo que a gente já discutiu aqui tem, mas de que diminui. Que nós estamos em guerra, né, Arinaldo? E numa guerra você não sabe quem são os feridos, quem serão os feridos, quem vai morrer e quem vai viver. E nós estamos em guerra. Bom. E pela previsão e pelo prognóstico dos especialistas, o futuro é tenebroso. Tomara que não. Tomara que os especialistas
Eu sei. Você fala que 2 mais 2 é 4. Não, mas... Aí você pega os cientistas e fala que vamos ter 5 mil cadáveres por dia. Mas eu falo que não. E você fala que não é... Eu falo que tomara que não, assim, Jefferson. é quase um 2 mais 2 é 4. Não, você tá confundindo. Eu falo que tomara que não, que eu espero que a pessoa acorde e fale assim, gente, eu realmente tô fazendo algo que não tá batendo, entendeu? Eu espero que amanhã ou depois da manhã as pessoas acordem e falem, vamos resolver porque realmente tá errado. É isso. 2 mais 2 vai continuar sendo 4. O que o Erinaldo tá falando não é com o fatalismo da projeção do cientista. O que ele tá falando é uma avaliação esperançosa. Exatamente. De que não venha a acontecer. Claro que o cenário ele é tenebroso. O cenário é de realmente uma tragédia humanitária sem precedentes. Sem precedentes. Então, mas a gente advoga para que as autoridades, né, consigam adquirir essas vacinas o quanto antes, que essas medidas restritivas elas continuem sendo aplicadas para que a redução aconteça, como a matéria mostrou que acontece, não é, em poucos dias. Bom, é isso. Ô Marcos, vocês assistiram, Marcos e Arinaldo, vocês assistiram o Canal Livre ontem na Band? Não assisti. Não. O presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, o senador Rodrigo Pacheco, rapaz, ele foi muito incisivo com o presidente da República, viu? Ele que faz parte do Centrão, não podia estar com a língua tão afiada como ele estava ontem no Canal Livre. Eu não assisti. Ele falou assim, parou, chega, não tem mais conversa, ou melhor, tem conversa, mas tem que ser a conversa da ciência, não essa brincadeira que o presidente está fazendo. Ele foi muito claro nisso. Eu vou procurar ver depois, eu não assisti. É importante porque assista, mostra... hoje, reprisa hoje, 11 horas da noite. Pronto, vou assistir. É importante. Reprisa toda segunda, 11 horas da noite. Bem lembrado você ter falado sobre isso, porque nós estamos falando do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Não é que onde todos os trâmites aprovados pela Câmara logo precisam ser aprovados pelo Senado. E o presidente do Senado tem um peso importantíssimo no processo. Não é? A partir do momento que ele não se omite... amanhã vai ter uma reunião articulada por todos os 3 poderes. O Félix Fischer, não, é o... Nossa, como é o presidente da STF, pô? Fux. Luiz Fux. Nossa, Félix Fischer, fui longe, cara. Ele foi membro do... Continua. Do STF. E vai ter uma reunião amanhã entre o Luiz Fux, o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, e o presidente da República. Então, vamos ver que tá todo mundo emparedando o Bolsonaro. E ontem, mais uma vez, ele lá no aniversário dele de Araque, né, tentou fazer mais uma ameaça, né, que eu não gosto quando eu ouço essas palavras soltas. Estão esticando a corda, eles estão fazendo isso. Eles quem? Ele nunca dá nome, ele faz acusação, não diz quem foi, não tem nenhum argumento lógico, não diz quem é nada, ele não dá nome aos bois, né? Então ele joga no vento. Quem pegar, pegou. E ele joga tanto no vento que é só a gente lembrar, e é importante que o nosso povo saiba que a gente não tem memória curta para esse tipo de mentira. O ano passado ele disse que as eleições de 2018 foram fraudadas. E ele fez uma declaração pública falando sobre isso. Quando indagado, o que ele falou? Não, houve fraude, porque se não houvesse fraude eu tinha ganho no primeiro turno. Aí o repórter perguntou para ele, tudo bem, cadê as provas, Bolsonaro? Hoje, até agora 18h40, ele não mostrou as provas. Então ele joga, não é? Então o que ele faz? Quando ele fala isso, o TSE vai pro lixo, porque ele não respeita nada. Fala. Posso te interromper? Pode. É muito fácil as pessoas entenderem o porquê as urnas não são fraudadas, porque a vacina da AIDS, agora que está na segunda fase no Brasil, pela Universidade de Harvard, quase 20 anos, mais de 20 anos depois, não é isso? Bem mais de 20.
Tem mais de 20, porque eu votei com 16 anos. Tu fala da urna eletrônica? Tipo, não. O vírus da AIDS. Não, o vírus da AIDS, a primeira incidência em 85. Estamos falando de 32, 33 então, anos. Beleza, década de 80. Sim. Então tá. E aí o vírus da AIDS, poxa, não se descobriu até hoje um remédio, uma vacina. E em menos de um ano, descobriram uma vacina para o Covid-19. Ah, o comparativo, né? Você viu a inteligência da pessoa? Ela parou em 1985, na década de 80. E ela acha que a tecnologia é a mesma quase mais de 30 anos depois. Exatamente. E a mesma coisa, o cara que acha que a urna eletrônica é fraudável, ele é um imbecil. Porque ele ainda acha que existe um vírus ou uma maquineta que você chupa os dados ou troca os dados das urnas sem ninguém ver e pronto, e tá tudo certo. Só que o panaca que pensa desse jeito, ele não sabe que existe meia dúzia de empresas mundiais que estão loucas para pegar a falha da Sprocomp, que é a empresa que presta serviço para a Justiça Eleitoral Brasileira e a desenvolvedora das urnas. Eles estão loucos para pegar uma falha para eles provar e tomar o contrato dessa empresa. Não, então veja, não tem nada de puritanismo, não tem nada de democracia, não tem nada disso, tem dinheiro, tem licitação, se você conseguir provar, eu falei isso para aquela tal de Lili Bezerra, que é aquela promoter que tem Palmas. Sim, conheço. Que fez um movimento dizendo que os votos foram fraudados. Eu disse, Lili, eu não vi se você me mostrar um único voto que a Zeresma não bate com o que chegou no TSE, eu mudo meu nome. Além de ficar milionária, você vai destruir a democracia brasileira. Não, Jefferson, isso aí, eu já trabalhei no sistema eleitoral, eu sou da área de TI e eu sei como é que funciona. Isso aí, logisticamente, não existe como você fraudar, porque são várias, digamos assim, entidades que são, além da tecnologia proteger, são pessoas diferentes que você teria que corromper todo o sistema. E ninguém consegue corromper esse tanto de pessoas, desde a urna lá, desde a sessão até o setor de processamento, cara. Isso é um absurdo. Só que não só isso, para o nosso povo entender de forma mais simples, a urna ela não é conectada à internet. Não, nem passa então perto. Não tem possibilidade disso acontecer. Ah, mas e o voto impresso? Meu amigo, você que advoga esse tipo de aberração, é impresso. Já tem. Ao lado de todas as urnas, o boletim de urna. Lá é fácil você conferir. Todas as informações são públicas. Mas você já viu os testes do voto impresso? Eu já participei de um teste do voto impresso. Sabe como funciona? Como? É assim, não é desse jeito que as pessoas acham, que você sai de lá com um comprovante que o João ou o título tal votou nos caras tais você leva não é isso, não e leva pra casa. Isso não existe. Mas muita gente acha que é isso, Marcos. Esse é cabrito. Deixa eu te falar. Então, o que acontece? O voto impresso, ele chegou a entrar até em teste há muitos anos atrás. Não, alguns, né? Não são muitos também. Ao lado da urna tinha uma impressora matricial toda blindada, onde ela tinha uma lupa bem grande e uma bobina, tipo aquelas de cartão, sabe? Aquelas maquininhas de cartão. Aí você ia lá, digitava, aí ela ia e mostrava, conferia. Uma vez que você conferia e era aquilo mesmo, você apertava confirma, ela destacava e jogava dentro de uma urna, aquelas de... As urnas normais que a gente votava antigamente, né? De lona. Isso. Só isso. Não, tranquilo. Vamos pra matéria. Só que isso sempre iria bater com o resultado digital da urna. Claro. Aí você bate com o BU da urna. Claro. Seria isso. Isso aí é algo que eu, sinceramente, nem passa. Se eu desconfiasse que tinha problemas, eu seria a primeira pessoa a dizer, porque, né, ser feito de besta, ninguém quer. Não, eu ia ficar milionário. Vamos de matéria? Vamos de matéria aqui que o tempo passou até agora. Passou. Vamos lá. Você vai ficar sabendo agora no Meio Norte 40 graus que mais de 500 empresários assinaram carta que cobra medida
medidas efetivas contra a Covid-19 e afirma que não há mais tempo para perdas em debates estéreis e notícias falsas. A matéria bem completa com Douglas Oliveira. Essa é pancada. Uma carta aberta pede medidas mais eficazes para o combate à pandemia do novo coronavírus. O que se destaca é que o documento divulgado é assinado por mais de 500 economistas e empresários. Estamos no limiar de uma fase explosiva da pandemia e é fundamental que a partir de agora as políticas públicas sejam alicerçadas em dados, informações confiáveis e evidência científica. Defendem os signatários. A carta, sem citar o presidente Jair Bolsonaro, mas numa mensagem que não há dúvida sobre para quem se dirige, diz que, abre aspas, não há mais tempo para perder em debates estéreis e notícias falsas. Precisamos nos guiar pelas experiências bem-sucedidas, por ações de baixo custo e alto impacto, por iniciativas que possam reverter de fato a situação sem precedentes que o país vive. Fecha aspas, defendem economistas e empresários. Março registra a semana com o maior número de mortes desde o início da pandemia no nosso Tocantins. José Almeida tem informação. O avanço descontrolado do novo coronavírus em todo o país trouxe recordes extremamente negativos em termos de novos casos e óbitos causados por complicação da Covid-19. Caso o contágio continue em ritmo acelerado, o mês de março será o mais letal no Tocantins desde o início da pandemia. Nos primeiros 21 dias deste mês foram registrados 274 óbitos por Covid, o que representa uma média de mais de 13 mortes por dia no estado. O mês também já teve a semana mais letal de toda a pandemia, com 114 óbitos, superando o pico de 101 mortes em agosto do ano passado, quando foram registrados naquele mês 283 óbitos. O Tocantins registrou mais de 677 novos casos de coronavírus. Agora, o estado contabiliza 132.419 casos positivos e 1.806 óbitos por Covid-19. Tocantins amplia o público para vacinação de idosos de 70 anos e quilombolas. A reportagem é com Douglas Oliveira. As doses para ampliar a população vacinada no estado do Tocantins chegaram a Palmas. No total, o estado recebeu mais de 27.050 doses, sendo 4.250 vacinas da AstraZeneca e 22.800 doses da Coronavac, que atenderão aos grupos prioritários já liberados para vacinação, além de ampliar a campanha de vacinação contra a Covid-19 para idosos de 70 a 74 anos e povos e comunidades tradicionais quilombola. As populações quilombolas serão beneficiadas com a imunização exclusiva da vacina AstraZeneca, pois o Ministério da Saúde está considerando possíveis dificuldades logísticas para o atendimento a esses povos, tendo a vacina da AstraZeneca Fiocruz um intervalo de 12 semanas entre as doses, o que facilitaria o cumprimento do esquema vacinal. Ainda bem que ele falou AstraZeneca, né? Rapaz, você viu? Eu acho que foi de sacanagem isso, olha. Nesse mesmo texto tem 4 AstraZeneca. Ah. e agora ele acertou 4 vezes seguidas. Parabéns. Vamos à matéria? Ao Douglas Oliveira. Vamos à matéria? A carta, vamos. Carta aberta dos 500 empresários. Ari, o que você acha sobre essa carta? Esses empresários, é bom que a gente deixe bastante claro para o nosso ouvinte entender, são 500 mega empresários. São banqueiros. Não é o tio ali do mercadinho, não é o senhor do espetinho da esquina, não. São os 500 banqueiros mais ricos do Brasil. Eu acho que essa carta financeira. Realmente. Qual é essa carta? Quem ficou muito chateado com ela foi o nosso ministro da Fazenda. Não tenha dúvida disso. Eu acho que demorou essa carta, sabe? Se ela tivesse vindo há 6 meses atrás, eu acho que esperaram muito para poder dar esse choque aí, esse pedala robinho aí, mas chegou no momento, Arinaldo, que não tem mais o que fazer. Ou você vai pras cabeças ou vai pras cabeças. Olha agora. Não adianta você ficar falando, você tá certo, você tá errado. Não, você. Só que agora tá todo mundo fechando em copas para mostrar pro Bolsonaro que ou vai ou racha. É, exatamente. E essa carta desses 500 banqueiros, esse é o setor financeiro do Brasil. Por que isso é algo realmente que hoje deve estar sendo um burburinho muito grande nos bastidores da política, sobretudo em Brasília? Porque esse pessoal, eles não existem, eles só existem assim nas sombras, não é? Essa postura de ter feito uma carta, eu confesso que eu fiquei surpresíssimo,
Porque esse pessoal é da especulação financeira. Essa gente é que manda no Brasil. Literalmente. Então, a partir do momento em que 500 assinaturas fazem parte dessa carta, é uma carta dura. Quando eles falam, inclusive, finalizam assim, o Brasil merece respeito. Vamos parar de brincadeira, de não sei o quê. Então eles chamam na retranca, como a gente conhece popularmente, o presidente da República, mas a mensagem não é para ele. A mensagem é pro Guedes. Porque o Guedes, o Bolsonaro é pancada dia e noite dos jornais, dos grandes jornais, né? Mas o Guedes passa ileso. E a política econômica do Brasil é dessa liberal dos anos 80, que já está ultrapassada há muitos anos, é que está arrebentando tudo, desemprego explodindo, as pessoas em carestia em tudo. Só que o Guedes passa ileso a essa crítica mais ácida da imprensa. Só que agora ele não passou ileso não, porque se eu fosse o chefe dele, por mais imbecil que eu fosse, eu ia falar, Guedes, você não tá segurando esse povo não, Exatamente. Você tá doido? Olha quem foi que tá escrevendo contra mim, agora são só 500 caras. Os 500 caras donos do poder econômico desse país. O que está acontecendo e tal? Aí o Guedes olha para ele, eles estão falando o seguinte: ó, Guedes, você não é mais o nosso interlocutor. Se você quer continuar com esse doido, o problema é seu. Aí o Guedes fala que, gente, o camarada é imprevisível, ele não faz nada que a gente combinou. Assim, a grosso modo é isso. Aí chega no Bolsonaro, o que ele fez? Ele falou assim, olha, a política da Petrobras, que nós já falamos aqui no programa várias vezes. Eu lembrei de uma coisa. Não é outra piada não, né? Mas é uma piada da vida real. O rapaz tá o Bolsonaro tempo de um lado, o Guedes do outro, uma máscara e o cara tocando uma gaita lá, uma sanfona. Eu vi aqui. Maria. E o Guedes se retorcendo, os olhos dele virava. E tu sabe quem é esse cara que tava tocando essa gaita? Eu acho que ele é ministro, né? Ele só virou ministro do turismo do Brasil. O Brasil virou isso, zombaria. Você lembra o ano passado? Que também é uma piada. Você lembra? Mas o governo é uma piada assim na origem. Você lembra em 2019, quando ele estava numa coletiva e o Moro estava do lado dele? Ele estava falando, não, para economizar é só fazer pouco cocô. Tu lembra que ele falou isso? Nossa, Presidente da República. Como é que você lembra dessas coisas? Não, porque eu lembro demais a gente conversando sobre isso e tu falou, tu viu a cara do Moro? O presidente falando isso. O que eu tô fazendo aqui? O Moro não cabia em si. Aí o Bolsonaro é tão sem noção que um cara chegou pra tirar uma foto com o Moro e tinha um papel, né? Aí o Moro deu autógrafo pro cara, o Bolsonaro pegou o papel, leu. Lula? Na cara do Moro. O Moro ficou assim. Uma vez. Meu Deus do céu. Eu tava eu me senti muito. Eu não sei, cara. Eu fico muito chateado com essas coisas. Porque você sabe aquela vergonha alheia? Quando você sente vergonha alheia, você também sente vergonha de si também em determinados fatos. Tava eu e o Gaguinho subindo no elevador na Casa Civil, no governo do Temer. E aquele ministro da Fazenda, como era o nome dele, cara? Henrique Meirelles. Aí eu entro no elevador com o Gaguinho, Henrique Meirelles lá dentro. Eu falei, nossa, eu tô no paraíso, é aqui. Aí eu vou e falo assim, ministro, eu posso tirar? Eu peguei o celular, achando que ele nunca ia falar que não, né? Eu peguei e tal, apontei pra tirar uma foto dele, ele Gaguinho no elevador. Ele falou, não, só isso, Marcos. Ele fez uma cara. Meu Deus. Aquele velho fez uma cara. Aí eu olhei. Não. Tipo assim, eu não tive nem argumento pra falar por que não. Nossa. Eu tipo assim, tá bom, tudo bem. Eu fiquei uma vergonha. Uma vergonha. Isso é bom que a vivenda é aprendendo, né? Mas não precisava ser grosseiro desse jeito. Por isso que eu nem votei nele quando ele foi candidato a presidente. Às vezes é bom que a gente aprende as coisas. Vamos aos áudios. Deu troco pra ele nas urnas. Vamos aos áudios da Roberta e do Kleber, senão não dá tempo não. Nossa, vamos. Não dá tempo não. Kleber Toledo tá falando aí sobre... agora esqueci, ó. Vamos lá então? A gente solta aqui, a gente sabe. Soltou aí?
Olá, amigos, tudo bem com vocês? Vejam só isso, o levantamento da coluna do CT junto aos boletins epidemiológicos da Secretaria Estadual de Saúde mostra que Palmas, que está com as atividades não essenciais suspensas desde o dia 6, foi a única das 5 maiores cidades do Tocantins que conseguiram frear significativamente o crescimento do caso de Covid-19. Os demais municípios mantiveram essas atividades não essenciais em funcionamento com outras medidas restritivas. Veja só, do dia 7 para o dia 14 de março, o número de casos da doença cresceu 7,1% na capital, 2,9% em Araguaína, 5,3% em Gurupi, 8,1% em Paraíso e 9,9% em Porto Nacional. No estado, a alta foi de 5,4%. Mas já do dia 14 para esse domingo, apenas Palmas apresentou um recuo significativo no crescimento de casos, que caíram aqui na capital de 7,1% para 4,9%. Na semana passada, a prefeita Cíntia Ribeiro prorrogou a suspensão das atividades não essenciais até esta terça-feira. Em Porto Nacional, houve uma ligeira melhora, com recuo da taxa de crescimento de 9,9% para 9,6%, mas os números ainda se mantêm elevados. Nas demais cidades e no estado, a velocidade de avanço da Covid-19 aumentou significativamente. Em Araguaína, subiu de 2,9% no dia 14 para 3,9% nesse domingo. Em Gurupi foi mais grave. Em Gurupi saltou de 5,3% para 9%. Em Paraíso também está bem alto, saiu de 8,1% para 10,6%, e a média geral do Tocantins passou de 5,4% para 5,6%. O resumo dessa ópera, amigos, é que realmente o isolamento social funciona, e foi o caso de Palmas, que os outros municípios precisam copiar esse modelo. Um abraço a todos e até a próxima. É isso aí, o Kleber Toledo fez o destaque agora, eu lembrei, o Kleber Toledo deu um destaque aí nos números da Covid-19. Vamos aproveitar aí para Robertinha Tum também? Vamos para Roberta Tum então. Então tá, a Roberta fala sobre o escalonamento do salário dos servidores. Boa tarde, amigos. Aqui Roberta Tum do T1 Notícias, passando com a notícia mais quente do dia. A determinação do governador Mauro Carlesse, a SECAD, para que processe a folha dos servidores públicos esse mês de forma escalonada. O que significa isso? Que a partir do dia 25, as secretarias de Estado receberão escalonadamente, a fim de evitar aglomeração nos bancos pagadores dos salários do servidor público. Então, dia 25, dia 26, dia 29, dia 30 e 31 são os 5 dias de pagamento da folha nesse mês de março. Daqui para amanhã nós teremos aí a lista das secretarias. O governador fez ainda hoje um apelo aos prefeitos para que tirem os servidores da rua nesse período de Semana Santa. A tendência que o governo enxerga é de queda no número de casos e no número de mortes por Covid, se as pessoas contribuírem e conseguirem ficar em casa, ficarem fora de aglomerações nos próximos dias, ok? Lembrando, gente, que a Assembleia Legislativa hoje baixou o seu decreto fechando a casa a partir de amanhã, dia 23, até o dia 5 de abril. Lá foi feito o ponto facultativo. Mas a recomendação do Ministério Público, que assustou, apavorou os prefeitos, é de ação contra quem fizer isso. Então, novamente, a nova recomendação que o governo faz aí e apela aos prefeitos é que façam aí o sistema de home office para as atividades não essenciais, de forma a evitar que as pessoas circulem. Faça a sua parte. Mais de 60 pessoas em Palmas hoje aguardam vagas por leitos da UTI. A UPA Sul está fechada, não recebe mais casos de Covid. A UPA Norte com sérios problemas de atendimento, mesmo com profissionais contratados. E o grande problema hoje em Palmas, apesar das 2 usinas de oxigênio que foram contratadas e montadas o ano passado, já começa a faltar oxigênio para as pessoas em Palmas. Obrigado, Robertinha, mais uma por estar participando com a gente e sempre colaborando aí nesse processo. Olha, o que é muito
É terrível falar sobre esse negócio que está faltando insumos para tudo, né? Está faltando, começa a dar sinais que vai faltar ar, que vai faltar oxigênio, que vai faltar outras e outras coisas que precisam, remédios, para poder segurar as pessoas em estabilização aí contra o Covid-19. É uma decisão acertada, ao meu ver, do Carles, de tentar escalonar o pagamento dos servidores, que é interessante que antigamente o pagamento era pago dia 10, não era, Arinaldo? Aí depois passou pro dia 1º, agora com a pandemia ele está sendo antecipado mais 5 dias ainda. Era dia 12. Mas, Jefferson, é só para pegar esse bonde aí, fazer um apelo pro pessoal. As pessoas têm, assim, o costume, né, mania tradicional de manusear dinheiro. Ainda tem aquela coisa de pegar no dinheiro, né? Eu não uso. Então, assim, dinheiro, eu não entendo também, porque eu muito difícil mesmo usar dinheiro, porque até o espetinho é no cartão. Então, assim, não vejo necessidade, claro que cada um tem sua particularidade, mas não vejo necessidade das pessoas estarem em banco. O banco tem aquelas teclas, aquela coisa que você pode pegar, que você pode contrair o Covid, né? A questão de muita gente manusear. Tem o dinheiro também, que é um forte vetor ali que segura o vírus. Enfim, repense. O que eu peço carinhosamente à população é que repense se realmente você tem necessidade de estar com dinheiro no bolso, dinheiro que eu falo físico, né? O dinheiro, a moeda corrente, o papel. Tem tantos bancos fintechs aí que você não paga nada. Eu não vou falar nome de banco aqui, porque não vou fazer propaganda, mas vamos fazer propaganda, vai que anuncia com a gente. Banco fintech é grande, né? É grande. Não, mas tem vários. Então, mas assim, vamos lá. O maior é o Nubank. Não, esse eu não uso, não. Esse é chatinho. Eu uso o Inter. Eu uso o C6. Então, tem tantos bancos que você não paga nada de taxa. E você pode fazer portabilidade do seu salário, você pode fazer Pix, pode fazer TED, enfim. É só para evitar, né? Muitas vezes as pessoas não param para pensar nisso. Evita, né? Ficar indo no banco, pegar dinheiro, porque é mais um vetor, é mais uma possibilidade. Claro, e eu queria voltar um pouco na fala da Roberta, quando ela lembra bem a respeito dessa questão da falta de insumos, né? E aí o principal aí que seria as usinas de oxigênio, que já estão informando que, olha, estamos trabalhando perto do limite, e nos acende aquela luz vermelha do que aconteceu em Manaus, ponto. Mas a outra demanda que está acontecendo nacionalmente agora de falta de insumo é o kit intubação, que chamam assim kit intubação, que é os medicamentos de sedação e tal, para as pessoas serem intubadas, né, quando chegam nessa necessidade. É um protocolo, né? E está faltando essa medicação. Então, tinha um parente meu que faltou aqui no HGP, logo no início. Segundo alguns especialistas estão falando, que o prazo para acabar a nível nacional são de 2 semanas. Olha que tragédia que está se avizinhando. Lembrando que, números, das pessoas que são intubadas, 80% infelizmente não conseguem sobreviver. Das que são intubadas, que passam por esse processo. Agora você imagina na impossibilidade de intubar porque não tem insumo básico para poder intubar, né? Então é uma tragédia. A gente viu isso no interior do Amazonas, quando acabou a sedação e aquele paciente estava amarrado à maca. É um protocolo médico usado na última possibilidade, que é amarrar o paciente para ele poder não tirar, né, o aparelho que está ali introduzido. Foi isso que aconteceu com um parente meu. Ele não estava pegando a sedação. Mas eu quero aproveitar aqui o gancho para ainda da matéria da Robertinha, da Roberta Thun, sobre ela estava falando sobre o Ministério Público de recomendar que os prefeitos não dê ponto facultativo. O que está acontecendo com o Ministério Público, Jefferson? Não, deixa eu terminar. Eu estou falando o seguinte: o Ministério Público, sinceramente, neste caso eu seria penalizado e de boa fé. Pode penalizar. Se eu fosse o prefeito, tomaria a decisão correta com a minha consciência. Ministério Público e depois algum juiz quisesse me penalizar, que penalizasse. Eu ia pagar com orgulho, porque eu sabia que estaria fazendo a coisa certa, na hora certa, e não pode ser outro dia, só pode ser agora. Então, eu, de verdade, correria o risco. Seria legal, mas não seria imoral, né?
Nem legal, não posso dizer. Não, na verdade não é ilegal. É uma recomendação. O Ministério Público me enchendo o saco, um juiz também que cai do Ministério Público, um tribunal que também caísse na mesma linha e me condenasse. Mesmo assim, eu iria pagar a pena e eu iria pagar com orgulho. Entendeu? É porque, na verdade, assim, há controvérsias em relação a ser julgado. Eu acho muito difícil isso chegar numa instância claro, tão longe. É porque você estabeleceu aí todos os critérios até ser julgado. Mas isso não vai acontecer. Por exemplo, os prefeitos que estão, por hora, um pouco preocupados, porque hoje essa pauta... Não, muito preocupados. Eu converso todo dia com vários prefeitos. Melhor dizendo, muito preocupados. Poxa, mas se eu fizer o Ministério Público e tal, e não sei o quê... Mas, assim, o tempo, né, que a gente vive hoje... ele requer essas decisões duras mesmo, independentemente de uma recomendação de um promotor como esse desavisado aqui do Adriano Neves, que insiste mais uma vez em receitar remédios sem... É só pegar essa matéria que a gente falou agora há pouco sobre a diminuição em 14 dias, que um lockdown mais ou menos já fez um certo efeito. É só esfregar isso na cara dele e deixar ele pra lá. Mas o negacionista tá na origem, né? A negação tá na origem. Tá na hora de dar tchau já, viu, Jefferson? Tá na hora. Eu quero ler essa última matéria e a matéria 7. Seja breve, que aqui já tá. Tá. Você tem 1 minuto. Então tá bom. Então, pra ficar bonitinho, sobe o BG. Palmas é a segunda capital com melhor saneamento básico do Brasil. Em celebração ao Dia Mundial das Águas, 22 de março, o Instituto Trata Brasil, em parceria com a GO Associados, publica seu novo ranking do saneamento, baseado nas 100 maiores cidades do Brasil, com dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento de 2019. A publicação anual avalia os indicadores de acesso à água potável, coleta e tratamento dos esgotos nos 100 maiores municípios do país. Entre as capitais, pela primeira vez, São Paulo aparece como mais bem colocada em 8º lugar, seguida por Palmas, no 13º lugar. O Brasil ainda não trata melhor dos esgotos, que gera 49%, o que representa jogar na natureza todos os dias 5,3 mil piscinas olímpicas de esgotos sem tratamento. O que é interessante aí para mim é que Palmas, mesmo sendo uma cidade pequena, ainda assim se destaca em nível a mais de 5 mil municípios. Ela está no 13º do ranking. Muito bem, que bom. Eu fico orgulhoso e feliz, porque realmente eu sou apaixonado por Palmas e tudo que fala mal de Palmas eu acho ruim. Olha, sinceramente, essa matéria é importante e a gente precisa falar, porque nós estamos falando de saneamento básico, né? E só que tem nos evangelhos sinóticos aquela expressão de Cristo que fala a César o que é de César, né? Então a gente não pode deixar de ressaltar que isso nas gestões do Amasta, nas gestões do Amasta, eu sabia que você ia puxar. Ele universalizou o sistema de tratamento de esgoto em Palmas. Então hoje praticamente a cobertura em Palmas é beirando 100%. Só para critério de comparativo, a grande Belém, né, que tem aí mais de 3 milhões de habitantes, só 15% tem acesso à água tratada e esgoto. Então olha que tragédia que é a região norte do Brasil como um todo, em relação à água tratada, esgoto, saneamento básico como um todo, com a política pública de saneamento básico, e Palmas está na contramão das outras capitais da região norte, né? E isso sim foi uma política pública estabelecida na gestão do Amasta. Olha, eu quero falar o seguinte, ressaltar que eu conheço municípios no Tocantins onde eles estão 100% saneados, com rede de esgoto ligada. E eu vou dizer o nome. Ou melhor, não vou dizer o nome. Diga amanhã. Ele só está 100%, mas é 100% só no papel. Diga amanhã, que o James já está aqui com um pedaço de papel. É só tchau no papel, Marcos. 100% de saneamento, saneada a cidade. Só para encerrar, sabe que eu me lembro dessa aqui só no papel? Algumas pontes do Tocantins que só existiam no papel. Traga essa matéria amanhã, Jefferson. Indo para Recursolândia. Tá.
Você traga essa matéria amanhã que a gente discute. Vamos dar tchau? Eu lembro que quem difundiu bem isso foi o finado Nogueira Júnior. Grande Nogueira, verdade. Grande Nogueira. Um abraço a todos. Até amanhã. Um abraço. Tchau, Jefferson. Até amanhã. Deus quiser. Tchau, ouvintes. Tchau, Marcos. Tchau, Arinaldo. Tchau, todos vocês que sintonizam nessa frequência 91.1 em Palmas e diversas outras frequências do estado do Tocantins. Esse programa daqui a pouco já estará disponível no site jeffersonagamenon.com.br. No site também no site da Meio Norte? Não, é no YouTube da Meio Norte, né? No YouTube e no Facebook. No YouTube e no Facebook. Beleza? Um abraço para vocês. Para mim foi bom demais. Até amanhã, se assim for permitido a mim.